Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula do nosso mini curso sobre o Código Tributário Municipal, CTM do município de Cuiabá, né? E agora a gente vai falar um assunto chamado garantias e privilégios, né? Seguindo rigorosamente o nosso planejamento. Só para situar, né? Só para situar vocês, nós estamos exatamente aqui, ó, título número 6º, né? E é a nossa 6ª aula. Cada título, o professor está preparando uma aula, né? Garantias e privilégios do crédito tributário. Beleza, esse aqui é o assunto dessa aula, né? A próxima aula, do procedimento fiscal, aí eu digo para você que esse procedimento fiscal é uma aula importantíssima. A próxima aula, importantíssima. Pode ter certeza disso, cara. Potencial questão de prova aí para os nossos queridos alunos aí. Vamos antecipar essas questões nessa aula, ok? Então, vamos lá, agora garantias e privilégios. Tá? Seguindo aqui a nossa programação, depois que terminar a parte geral, parte inicial, né, parte preliminar do código, nós vamos para o primeiro livro, que é as normas do procedimento fiscal. Aqui são aulas menores, né? Aulas menores, é bem menor essas aulas aqui, rapidão, né? Rapidão aí a gente consegue abordar essas aulas aqui, esses assuntos, né? Para terminar a parte inicial, preliminar, né, faltam 3 aulas apenas, né? Somente 3 aulas apenas que tratam da administração fiscal, né? E, finalmente, receitas municipais, né? Receitas municipais, nós temos 2 títulos, mas aqui a gente vai trabalhar 3 aulas de impostos, né? Uma para cada imposto, 2 aulas para taxas, temos 2 tipos de taxa, né? Para exercer o poder de polícia, e a taxa lá que é para prestação de serviço, né? Colocada à disposição. E, finalmente, a contribuição de melhoria. Aqui os nossos links e vamos para a nossa aula, né? Então, garantias e privilégios do crédito tributário. Artigo 83. Aplicam-se aos créditos tributários do município, tá? Do município, os dispostos no Código Tributário Nacional, nos seus artigos 83 a 93, né? E aí, professor, aí eu já trouxe todos esses dispositivos aqui na nossa aula para a gente poder abordar, né? Professor, e aí, professor? Então vem comigo aqui, tá? Então vamos lá, seguindo a regra aqui. Então nós temos a hipótese de incidência, tá certo? Previsto em lei. Houve a materialização da hipótese de incidência, nós temos o fato gerador. Do fato gerador, nós temos o que? A constituição do crédito tributário. Claro, através do lançamento. Tá? Esse crédito tributário, cara, ó, né, é um recurso, é um dinheiro que a administração pública tem direito aí, né? Tem direito a receber, né? E aí, professor? A lei, como é um direito público, na verdade que esse recurso, esse crédito tributário é um recurso público. Aqui é o direito da coletividade, aqui é um direito público, aqui não é direito privado. E o direito da coletividade, ele tem o quê? Ele está acima, né? Ele tem preferência, tem prioridade em relação aí, né? Por exemplo, né? Tem um crédito tributário lá, ó, um crédito tributário de 1 milhão, tá? Uma firma aí, né? Tá certo, né? O que acontece? Esse crédito tributário aqui, tá? A administração pública, tá? A fazenda pública, ele vai ter garantias e vai ter privilégios, né? Ele vai ter garantias e vai ter privilégios aí, tá? Em relação a isso, né? Privilégio, professor, benefício de ordem, tá? Ele vai ter benefício de ordem, garantias, né? Ele tem a garantia aí, vai ter as garantias que a lei vai trazer. Bacana? Então vamos lá. Então a gente vai tratar nessa aula, basicamente, né, de 2 partes, garantias e privilégios. Vamos às garantias primeiro, né? Artigo 183, ó. A enumeração das garantias atribuídas neste capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das circunstâncias do tributo a que se refiram, né? E aí, professor? Beleza, né? Então vem comigo aqui. Então o que acontece? Aqui a gente vai trazer aqui o rol das garantias. O que diz esse parágrafo, o caput do artigo 183? Que não é excludente, né? Não é um rol taxativo, né? Então pode ter outras leis que possam, né, que possam aí conceder garantias, né, garantias aí ao crédito tributário. Lembrando que aqui é o que é o quê? O direito público. Então esse recurso, esse crédito a receber, lembra daquele R$ 1 milhão, é um recurso público, então a administração pública vai ter prerrogativas aí nesse sentido, né?
A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste, nem da obrigação tributária que corresponda, né? Então, aí, o que acontece, né? Então, não altera a natureza. Qual que é a natureza desse crédito? É uma obrigação principal, é um crédito tributário. E aí, professor, a própria Banca FGV, a gente vai fazer alguns exercícios nessa aula, eu trouxe para vocês aqui, eu preparei. O que a banca vai fazer, né? A banca vai trazer, simplesmente, muita atenção, ele vai colocar aqui, ó, né? Ele vai falar que vai alterar a natureza, não. O crédito tributário sempre estará vinculado, né? Sempre vai ficar vinculado ao crédito tributário da obrigação principal, né? Então a natureza das garantias não altera a natureza deste, que sempre deve prevalecer o direito público. Bacana, né? Então vem comigo, né? Ok, né? Professor, vamos lá. Vamos aqui, a gente está trazendo aqui algumas complementações. Nós temos a lei 9.497, né? Garantias, né? Tá, garantias, né? Então o que acontece? Professor, protesto é um ato de garantia? Sim, protesto é um ato de garantia. Tá? Protesto é um ato de garantia, a gente sabe disso, né? Protesto, né? Inclusive, quando você protesta, você interrompe aí o que? A prescrição do crédito tributário, tá? Professor, a administração pública, no exercício das suas garantias, o que é garantias? Vai ser um rol de atribuições destinadas à administração pública no sentido de cobrar, de receber esse dinheiro público, né? Então, protesto sim, né? Protesto é uma das garantias do crédito tributário. Protesto é um ato formal e solene, o qual se prova a inadimplência ou descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Então, o que acontece? Você está devendo alguém, você tem um cartório especializado de protesto, você protesta, não é? Então, um ato formal, solene. Por que é um ato formal, solene? Tem todos os requisitos para a formação desse ato, né? Inclui-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões da dívida ativa da União, dos Estados, do DF, dos municípios, das respectivas autarquias das fundações, incluído esse parágrafo a partir de 2022. Então, professor, estamos falando de garantias. Então, uma das garantias para poder cobrar o contribuinte está aqui, é a utilização do protesto, né, do protesto em cartório de títulos, né, altamente permitido aí, autorizado pela lei lá de 97, ela teve uma alteração em 2012 que teve esse protesto. Inclusive, isso que o assunto que eu digo para vocês é que você tem que saber esse assunto, tá? Em 2024, este ano mesmo, né? Eu sempre acompanho os noticiários, principalmente os noticiários do Poder Judiciário. Teve uma reunião, né, entre a Fazenda Pública e o Supremo Tribunal Federal, no sentido de agilizar as execuções, né? Porque se você pega aí o maior montante de processos existentes no judiciário são processos fiscais de execução, né? E aí, um processo judicial é um processo longo, né? É um processo demorado e a sua efetividade é baixíssima, né? E aí eu vi claramente aí o ministro-presidente do Supremo, né, o Barroso, né, o que acontece? Ele disse que o protesto tem tido muito resultado, né, tem tido muito resultado. Inclusive o município de Cuiabá, ele está protestando todo mundo, né, está protestando todo mundo. Então é uma das garantias que tem o crédito tributário, o protesto, né. Artigo 184, vem comigo, né, sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei. Beleza, então é uma exceção, né? Professor, quais são os privilégios especiais de determinados bens que sejam previstos em lei? Né? O que eu quero falar para você, né? Vamos colocar aqui esse cara aqui, ó, tá? Só para você, né? Esse cara aqui, um exemplo, né, que eu trago aqui, chama-se bens de família. Aí, ó, um exemplo, bens de família. Beleza? Bens de família. Então, bens de família não pode ser dado como garantia. Aí o exemplo, tá? Responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo e seu espólio ou a massa falida, inclusive os gravados por ônus real, né, que isso aqui é garantia, né? Ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data
a constituição do ônus ou as cláusulas, executuadas unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis, né? Aqui está um exemplo aqui, né? Então, esse aqui é o artigo da garantia, tá? Então, para garantir o recebimento, do crédito tributário, aquele valor no exemplo que eu falei que foi de R$ 1.000.000, o legislador sabiamente falou o seguinte, cara, sujeito, preste atenção, ó, para uma das garantias é seu próprio patrimônio, rendas, tudo, né? Tudo tão, de qualquer natureza e origem, né? Independente se você recebeu de origem lícita ou ilícita, né? Tá certo? Você vai responder para garantir o que? O pagamento. Esse capítulo aqui é um capítulo na qual o legislador aqui ele pensou o seguinte, olha, o que adianta constituir o crédito tributário? Pô, vai caloteiro. Nós temos que dar garantias. Garantias de quê? De garantias de recebimento. Então, uma das garantias, aqui está. Né? Qual que é? Você responde pelos seus bens. Exceto, né, os privilégios especiais com determinados bens, que sejam previstos em lei. Aqui, bens de família. Tá? A gente vai explicar esse cara detalhadamente. Potencial questão de prova. Né? Por quê? Porque lá no direito civil, tá? Lá no direito civil, ele garantiu a casa, né? O abrigo, né? Para a família. Né? Vamos ler de novo aqui. Responde pelo pagamento do crédito tributário, ok? A totalidade dos bens e das receitas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo. Sujeito passivo. Seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados em ônus real. O que é gravados em ônus real? Né? O cara tem uma propriedade lá, tem uma penhora, tem uma hipoteca, né? Ou cláusula de inapelabilidade ou impenhorabilidade, ou seja, qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula. Né? Então depende aí do lapso temporal também, né? Executuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis, né? Beleza, fechou, né? Essa questão aqui do absolutamente impenhoráveis, a gente vai estudar nos privilégios. Ok? Vamos embora. Professor, eu nunca estudei isso. Então vem comigo, que aqui você aprende. Se você for lá na lei de execuções fiscais, ele diz que ele vai reforçar isso, tá? Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da dívida ativa fazendária a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem, tá? De qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, de seu espólio ou sua massa, inclusive os gravados por ônus ou real, garantia real, ou cláusula de inabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou cláusula executuados unicamente os bens e as rendas, né? E a lei declarada absolutamente impenhoráveis. Bacana, fechou, né? Ok, então esse cara aqui é a garantia. Então a própria lei de execução fiscal já está alinhada com o CTM e o CTN também, tá? Agora, é claro, para você executar isso, tem que estar inscrita na dívida ativa. Nós vamos ter a aula da dívida ativa, tá? Fechou? Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem executado, exceto aqueles que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Um exemplo dos bens absolutamente impenhoráveis é o bem de família. Então, o que acontece, né? Então, essa garantia que o fisco tem, né, essa garantia do fisco tem de você executar, de você poder se apropriar, claro, licitamente aí da propriedade alheia do particular, somente pode ser executado após todas as tratativas de vencimento, tá? Após os vencimentos, né? Beleza? Então, a garantia aqui, ó, garantia, né? Garantia. Ok? Beleza. Professor, e agora? Agora a gente vai para o bem de família, tá? A gente vai para o bem de família. Aqui é a lei de bem de família, esqueci de colocar aqui o número da lei, mas olha só. Tá? Então, por que é importante isso aqui, cara? Isso aqui já foi cobrado pela banca FGV. Tá? Isso aqui é muito importante, o bem de família. O bem de família existe o quê? Uma proteção de impenhorabilidade. Aí, ó, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial e fiscal. O tributo é fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais e filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei.
Ou seja, nós temos algumas situações na qual aí o bem de família pode ser executado. Entre delas aqui é cobrar taxas condominiais, de condomínio. Tá? Beleza, beleza. Né? Mas o nosso aqui é o quê? O nosso é fiscal. Então você tem que saber que o bem de família não pode ser dado como garantia para o cumprimento da obrigação do crédito tributário, da obrigação principal do crédito tributário. Ele não pode. Vou ler de novo. Ó. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial ou fiscal, tá? Fiscal, previdenciária ou outra natureza contraída pelos cônjuges, pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre qual sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive de uso profissional, os móveis e que guarnecem a casa desde que quitados, né? Aí, ó, desde que quitados. Então não é somente o prédio, né? Ó, compreende o imóvel sobre o qual se assenta a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza, todos os equipamentos, inclusive de uso profissional, os móveis que guarnecem a casa desde que quitado. Então, se não está quitado, o cara pode ir lá e trazer para si. Né? O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo se as provierem de tributos relativos ao prédio ou de despesas de condomínio. Né? Então, temos aí, né? Então, depois, ó, relativos, né, ao prédio, tá? E a despesa de condomínio, beleza? Então, esses aqui são os bens de família. Aí nós temos aqui algumas súmulas. Isso aqui é um assunto importante, né? Nós estamos estudando garantias. Professor, qual que é a garantia? Cara, para garantir lá o recebimento, a lei atribui o seguinte: você vai responder por todos os seus bens, exceto aqueles absolutamente impenhoráveis. Professor, eu quero um exemplo, bem de família. Esse assunto, claro, né, que esse assunto já foi muito discutido, porque o cara só tem um único bem, né? É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiros. Olha aí, ó, alocado. Eu tenho um bem, um único bem, mas está a terceiros, né? Desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Então, você está lá, você não mora naquele imóvel, ele está alugado, você recebe aquela verba é para subsistência. Então, a jurisprudência considerou isso como um bem de família. Excelente questão de prova. Excelente questão de prova, né? O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas, né? O cara mora sozinho, é solteiro, é separado, é viúvo, né? Então, que família que é essa? Então, é considerado bem de família. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Tá? Então, a garagem, né, que tem matrícula própria pode ser penhorada. Né? Aí, ó. Então, você tem lá, por exemplo, eu moro em um apartamento, eu tenho duas matrículas. Eu tenho da minha garagem e tenho do meu apartamento. Né? Então, a garagem do carro não é considerado bem de família. Né? Eu já acho, né? Eu acho um absurdo isso. Né? Eu acho que se você tivesse duas vagas, tudo bem. Uma delas poderia ser considerada não bem de família, mas a sua vaga sim. Mas vamos lá, né? É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador, né, em contrato de locação. Aí, ó, então, o que acontece? O cara lá é fiador em um contrato e o cara não paga, ele vai, aí o contratado vai para cima do fiador. Então, o que acontece? O princípio de bem de família, então, alcança. Vem comigo, vamos embora, né? Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cargo de juiz. Tá? João era sócio da empresa Alfa Limitada, que foi dissolvida irregularmente, razão pela qual a Fazenda Pública requereu a sua inclusão no polo passivo na qualidade de responsável tributário em razão dos atos praticados com excesso de poderes. Bacana. Ao ser citado em execução, doa o seu único bem familiar, um apartamento de 5 quartos em um bairro de classe média alta para os seus 3 filhos, José, Antônio e Maria, em cotas partes iguais. Segundo o recente entendimento dos tribunais superiores a respeito da operação, é correto afirmar que, beleza, né?
Então, o que acontece? Vamos ler aqui o comando da questão, vamos entender a questão, vamos ver a aplicação aqui das garantias do crédito tributário, né? Então, primeiro, né, João, isso, né, João. Então, João, tá certo? Tinha uma firma e ele ficou devendo, ou seja, houve a constituição de um crédito tributário. Nós sabemos que o crédito tributário goza de garantias. Professor, como assim goza de garantias? Goza de garantias não que sentido, né? Ele vai responder pelos seus bens, direitos, bens, né? Vai responder pelos seus direitos e seus bens, vai responder pelos seus direitos e seus bens, né? Vai responder pelos seus direitos e seus bens para o pagamento. O que acontece? A lei, ela é clara que não alcança o seu bem de família. Beleza, né? Então ele só tem um único imóvel, né, um bem familiar. O que ele fez, né? Durante a execução, tá aí, ó, ao ser citado a execução, o processo já iniciou, ele pegou e ele fez o quê? Uma doação, né? Ele doa, ele faz uma doação, tá? Ele faz uma doação para os seus 3 filhos em partes iguais. Beleza, a pergunta é, tá? Professor, essa operação, ela é legal ou ela é ilegal, né? Essa doação é fraude? Errado, ela é legal. A doação simultânea para 3 filhos descaracteriza a empenhorabilidade? Não. A empenhorabilidade do único bem de família não é oponível à fazenda tratando-se de ser um bem luxuoso? Não tem nada a ver com bem luxuoso, nada a ver, tá? A doação é válida, ok. Contudo, a hipótese da fraude, a execução, ou seja, ele fez isso, ele transferiu para os filhos, para quê? Para tentar fraudar o não pagamento do crédito tributário. Então, mas isso aqui está errado. Professor, e aí? Cara, isso aqui tá, houve entendimento, vou passar aqui para vocês, né? A transferência é imune aos efeitos da execução, não havendo de se falar em fraude ou execução. Então, o que acontece, né? Qual que foi o entendimento jurídico aqui que eu já vou apresentar? Então, o gabarito aqui é a letra E. A letra E, uma questão aqui que faz o quê? Faz a gente ampliar o nosso conceito, né, de bem de família, né? Nós já vimos lá que o imóvel locado também ele é protegido, tá? A gente viu aí o bem de família. Então, o que acontece aqui? Qual que é o entendimento jurídico, na minha opinião, né? O judiciário tomou a seguinte decisão. Olha, ele já tem a proteção da impenhorabilidade do bem de família. O que ele fez? Ele transferiu, doou para os seus filhos. A pergunta é, a partir do momento que ele doa, ele quebra o laço da impenhorabilidade? Não, não quebra. Então, gabarito, letra E. Professor, o senhor que está falando isso? Não, está aqui, ó. O julgado aqui, ó, tá certo? Do julgado aqui do ministro, né? Do STJ, né? Aqui, ó. Processo civil e tributário, agravo interno, no recurso especial, fraude à execução fiscal, bem de família, alienação de bem imóvel, manutenção da cláusula de impenhorabilidade. Mesmo quando o devedor aliena o imóvel, que lhe sirva de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade porque imune os efeitos da execução. Caso reconhecida a invalidade do negócio, o imóvel voltaria à esfera patrimonial do devedor, ainda como bem de família, né? Então, isso aqui é uma coisa importante, né? Então, bem de família. Por que eu estou batendo nesse item? Porque o bem de família ele não pode ser dado como garantia para, né, para a execução, o recebimento do crédito tributário. Beleza? Fechou? 10, né? Então, sobre bem de família, você tem que saber essa situação aqui, que ele pode transferir, que a transferência está imune, né? Está imune, né? Você tem que saber dessas súmulas aqui. É impenhorável o único imóvel, né? Desde que seja alugado, que se recebe. Ele faz aqui, ó, o que abrange bem de família, né? A família abrange também um imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Você tem que saber que a vaga de garagem não é considerado bem de família, então você pode ser utilizado como garantia para o pagamento do crédito, né? E é válida a penhora de bem de família pertencente ao fiador, contrato de locação, né? Beleza? Então você tem que saber desses caras aqui, que isso aqui é importantíssimo, né? E agora, professor, outro assunto. É o assunto aqui da presunção de fraude, tá? Presunção de fraude, né? Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito com dívida ativa. Ó.
Presume-se fraudulenta alienação ou oneração. Então, o que é isso? Né? Presunção de fraude. Não está afirmando que é fraude. Né? Então, o que acontece? Vem comigo. Aqui diz, olha o português, olha a interpretação. Sujeito passivo em débito com a fazenda pública. Então, já tem o quê? Já tem o quê? A dívida ativa. O cara está em dívida ativa. Ele está em dívida ativa. Beleza? Por quê? Regularmente inscrito. Na onde? Na dívida ativa. Aí o sujeito vai lá, né? E vende, aliena, onera, ele coloca em garantia de outro negócio. O que acontece? Esse negócio jurídico de vender ou dar dado em garantia, ele tem uma presunção de fraude. Professor, qual que é o efeito prático dessa presunção de fraude? Significa dizer que a Fazenda Pública, a Procuradoria do município, no caso que é o concurso municipal, ele pode pedir a invalidação do negócio jurídico, do imóvel. Tá? Ele pode pedir invalidação e pode cobrar. Então, professor, mas já vendeu, ele recebeu. Então, lá, o cara que comprou aquele imóvel, ele corre sérios riscos de arcar com essa dívida. Tá? Por quê? Porque a lei diz que é uma presunção. Ele não sabia, professor. Cara, ele tem que tomar as medidas necessárias, ele tem que pedir certidão negativa de tudo e todos, né? Então, isso que é presunção de fraude, né? O disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes para o pagamento da dívida inscrita, né? Então, o que acontece aqui, né? Ele pegou e ele está devendo, mas ele fez um depósito, né? Do montante integral da dívida. Pronto, aí ele está alienador, né? Ele está devendo 1 milhão, ele vai ver a fazenda por 5 milhões, ele está devendo. Se está devendo, se ele vender, é considerado fraude, mas ele chega lá no fisco e faz o seguinte, eu vou fazer um depósito integral aqui, até a gente discutir isso. Pronto, né? Caiu. Não se aplica a súmula. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack e eu estou aqui para apresentar o nosso módulo de legislação específica para o concurso do município de Cuiabá, para os cargos de auditor fiscal e auditor público. Eu, professor Lack, eu estou gravando aqui uma série de aulas, né, especificamente para este concurso, e nós temos 3 leis específicas do município. Primeiro, Lei Orgânica do município de Cuiabá, o Estatuto do Servidor Público do município de Cuiabá, que é a LC 93, e também a Lei Complementar 43, que é o Código Tributário do município de Cuiabá. Eu estou gravando nessa aula, exatamente nesse momento aqui, estou na parte aqui de administração fiscal. O que você vai receber aqui nessa entrega aqui? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o CTM, aliás, né? Nós temos a parte das disposições preliminares. Essa parte aqui é uma revisão que eu vou estar fazendo com vocês do Código Tributário Nacional. Cada título é uma aula específica. Cada título é uma aula específica. Nós temos o livro 1, que diz respeito às normas do procedimento. Então, a gente vai ter aqui, ó, aula sobre unidade fiscal de Cuiabá, escrita, documentação, cobrança, recolhimento de tributos, devolução do indébito e assim por diante, né? Cada aula especificamente. E o importante também é o livro 2 das receitas municipais, disposições gerais dos tributos. Essa aula dos impostos nós iremos dividir em 3 aulas, que a gente vai falar do ISS, do ITBI e do IPTU. Também taxas, vamos ter mais aulas aí divididas. Ou seja, esse curso de legislação municipal, com todo esse conteúdo, estou fazendo uma promoção para a galera aí, apenas R$ 80. R$ 80, clique aqui embaixo que você vai ter acesso a esse módulo especificamente. Bacana, pessoal? Então vem estudar conosco aqui na LAC. Valeu, tchau!